Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Retorno às aulas, visão do pediatra. Deixa só o Dr. Ariel entrar aqui. Deixa eu ver, cadê o Dr. Ariel? Dr. Ariel está entrando. Boa noite, Dr. Ariel. Dr. Rony, tudo bem? bom? Maravilha, graças a Deus. Vamos dar início. Já? Então, Pera, nossa... 2 minutos. Pera aí. Só deixa eu pegar um copo d'água. Pode pegar, se prepara, que hoje é um tema super importante. Bom, enquanto o Ariel vai colocando essa água, que hoje vai ter bastante perguntas e dúvidas desse tema, que eu acho que é um dos temas mais esperados. Acho que depois da data em que vai ficar pronta a vacina do Covid-19, do coronavírus, acho que o retorno às aulas é uma das datas mais esperadas ou das perguntas mais frequentes que a gente recebe em nossos consultórios, em nossa vida, que é qual que é a data do retorno às aulas. Primeiramente, eu sempre agradeço a Deus, agradeço aos nossos familiares, agradeço a todos os nossos amigos, a todas as nossas pacientes, pela oportunidade de estar fazendo mais uma live. Eu que sou ginecologista obstetra, atuando na área há mais de 16 anos, com formação em ginecologia, obstetrícia, ginecoendoscopia, que é a parte de videolaparoscopia, esteroscopia e também fertilidade conjugal. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber na minha live Dr. Ariel Levy. Eu te agradeço por aceitar o convite. Eu sei que é um horário nobre, 8h30 da noite, para quem tem 3 filhos pequenos, 3 crianças pequenas em casa. Eu sei que não deve ser muito fácil, mas te agradeço. Queria que você falasse um pouquinho de você para a gente já dar início a esse tema tão importante que é o retorno às aulas, uma visão do pediatra. Obrigado, Rony. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu tenho que checar só se meus pais entraram, que se eles não entrarem, eles vão ficar bem bravos comigo de eu começar. Mas vai ficar gravado qualquer coisa. Então, acompanhando aqui as entradas, eu te falo. Tá bom. Então, eu agradeço. É uma questão que eu tenho estudado nas últimas semanas, bastante. Então, só vou me apresentar. Ariel Levy, eu sou pediatra, formado na Santa Casa. Segui depois para o Instituto da Criança. Lá eu fiz a residência, especialização em emergência, depois em imuno, mestrado em imunologia, segui lá uns 8 anos. Em paralelo, Einstein também 8 anos, e hoje eu atuo na minha clínica, sou professor na Universidade 9 de Julho e faço um ambulatório, um período na semana, quarta à tarde, no SUS, tá? Na Zona Leste. Muito então, bom, Ariel. Romão, Você com uma experiência grande em saúde pública, uma experiência grande também na clínica particular, e é por isso que eu sei que você é um cara super atualizado e vem estudando bastante nas últimas semanas aí esse tema que eu te convidei para fazer parte aí comigo nessa noite. Eu queria já de cara, pergunta inicial, você como pediatra, como pai, você é a favor ou contra a abertura das escolas?
Direto assim, na lata? Direto, na lata, para a gente Tá, não, começar. então eu vou me esquivar agora, tá bom? Então eu não vou falar se eu sou a favor ou contra. Essa questão, ela foi muito politizada, está sendo muito politizada. Então as pessoas, sem ter as informações apropriadas, já se colocam a favor ou contra. Então eu prefiro trazer aqui informações sobre abertura, sobre perigos para as crianças ou não, e etc. E aí os nossos ouvintes, telespectadores, sei lá como fala isso, aqui do Insta, eles que julgam, e no final eu vou falar a minha opinião. Então eu vou trazer dados só, vou falar minhas fontes, porque são todas, isso é uma coisa importante de falar, são todas fontes abertas, tá bom? A maioria dos jornais científicos, eles abriram para todo mundo todas as questões relacionadas ao Covid. Então, normalmente os jornais são pagos, mas eles abriram. E quando eu falo jornais, jornais científicos, tá? Então, o New England Journal of Medicine, que é uma revista americana muito respeitada, o JAMA, trago dados da Unesco, do CDC, que é a Anvisa, o referente à Anvisa nos Estados Unidos, e também a aula do professor Wanderson, que é um imunologista, ele é um enfermeiro, doutor, e trabalhou mais de 12 anos no Ministério da Saúde. Então ele fez um trabalho muito legal com o Dr. Jung. Então vou trazer dados de todas essas fontes e vou deixar o pessoal julgar. Maravilha. E me fala uma coisa, quais são os riscos do coronavírus, do Covid-19, para as crianças que retornam às escolas? Boa. Então, acho que essa é a primeira pergunta que vem na mente de uma mãe, de um pai, saber qual é o tipo de risco que eu vou sofrer, né, quando mando meu filho para a escola. Então, vamos começar dizendo que a grande maioria das crianças serão assintomáticas ou oligossintomáticas. Ou seja, sabemos já que as crianças, elas não desenvolvem uma forma muito grave de corona, tá bom? São raras as que desenvolvem. Para a gente ter uma comparação, então, com influenza, para as pessoas entenderem, o influenza esse ano, com a vacina e com o distanciamento das pessoas, ele matou 1,5 vezes mais crianças nos Estados Unidos do que o corona, tá? E se a gente comparar com H1N1, o H1N1 em temporada normal matou 5 vezes mais crianças do que o corona. Ou seja, o risco é muito maior de eu mandar os meus filhos para a escola durante o outono, qualquer outono, do que durante essa pandemia do coronavírus, tá? A mortalidade a gente sabe que é 40 vezes menor em criança do que em adultos, e mais do que isso, a gente sabe que existem alguns pacientes que são especialmente mais suscetíveis, tá? Algumas crianças, que são os obesos, que são os asmáticos, que são aquelas pessoas que têm a imunidade mais baixa, e também os oncológicos, tá? Existe uma síndrome, que é essa que todo mundo tem medo, tá? Que é uma síndrome inflamatória multissistêmica associada temporalmente ao corona, tá? E eu vou explicar o que que é. A gente já sabia e já conhecia essa síndrome, e a gente chama, fora do corona, de síndrome de Kawasaki, tá? É uma síndrome de Kawasaki-like. Ela é uma síndrome que aumentou sua notificação, e a gente não tem uma associação causal. A gente não tem o dado que o corona causa essa síndrome. A gente sabe que o corona ele está temporalmente associado a um aumento da síndrome. Mas muitos estatísticos acham que aumentou a notificação justamente porque as pessoas estão mais preocupadas e buscam mais os médicos, tá? Essa síndrome, ela é uma síndrome normalmente autorresolutiva, ou seja,
é uma síndrome que ela se resolve sozinha, mas quando ela precisa de intervenção e a intervenção é feita adequadamente, tem ótimos resultados, tá? É uma coisa curável e bem tranquila. E não é uma coisa que é difícil de perceber. Então a criança fica com uma febre prolongada e fica muito caidinha. A partir disso, a gente ausculta, leva ao médico, o médico pede alguns exames e dentro desses exames vai mostrar que a criança está com bastante inflamação, tá? Por assim dizer. E aí, a partir disso, a gente tem como tratar, tá? Uma afecção totalmente tratável. Se você quiser saber o número, para a gente ter uma ideia, das crianças que são expostas ao Covid, e eles calcularam, 2 a cada 100 mil crianças vão desenvolver essa síndrome Kawasaki-like. Tá? Então, é um número muito baixo. Se eu for pegar... Você sabe, só como curiosidade, na minha formação, você sabe que quando eu passei no estágio de pediatria, uma das crianças que eu cuidei na enfermaria era uma síndrome de Kawasaki. Clássico. Só como curiosidade. Agora você me comentando sobre essa síndrome like, eu não tinha como não recordar, porque o nome não tem como esquecer, né? E só para a gente ter uma ideia, a gente tem no estado de São Paulo aproximadamente 2 milhões e meio no estado inteiro de crianças suscetíveis. Então, se eu expor absolutamente todas as crianças do estado de São Paulo ao Covid, 48 vão ter essa síndrome Kawasaki-like. Tá? Então, a gente está falando de um número razoavelmente baixo. Entendi. Não estou, desculpa, só me colocando melhor, tá? Eu não estou dizendo que não existe risco, tá? Porque risco sempre existe, mas como tudo na vida, a gente pesa o risco e o benefício. Então, existe risco de a gente sair e morrer atropelado, mas esse não é um risco que nos paralisa. E, portanto, a gente tem que pensar se esse risco para as nossas crianças é um risco que seria paralisante, que seria um risco que a gente pesaria e falaria, não vou mandar meu filho à escola. Tá, já tem algumas pessoas aqui na live já perguntando onde o doutor Ariel ele atende. Gente, depois, no final da live, a gente passa contatos, tal. Calma um pouquinho, vamos continuar. Mas só para você saber aqui, já tem perguntas a respeito do local onde você atende. Me fala uma coisa. É verdade isso que as crianças elas são vetores silenciosos do corona? A gente ouviu tanto falar, né, no início da pandemia, tudo aquilo, todo o pânico causado. É verdade isso que as crianças elas são vetores silenciosos do Covid-19? Olha, essa foi a primeira impressão que todos tivemos, tá bom? Todas as revistas, jornais médicos tinham a impressão que as crianças, por serem oligossintomáticas ou assintomáticas, seriam vetores. Mas isso não se confirmou em nenhum lugar. O que a gente viu são que as crianças, além de menos suscetíveis, além de evoluir melhor, elas pegam menos, elas contraem menos o vírus e passam menos, tá bom? Então, tem um estudo norte-coreano, sul-coreano super bonito sobre isso, mostrando que as crianças abaixo de 10 anos passam menos corona. E tem casos, principalmente, alguns estudos na Austrália, tá? Então, um deles, só para eu ilustrar, eu posso ilustrar com 2 também. Então, o que eles viram? Assim que abriram as aulas, eles seguiram 18 estudantes e funcionários com corona durante 7 dias nas aulas, tá? Eles tiveram 900 contatos próximos e íntimos, ou seja, contatos de mais de 15 minutos com pessoas a menos de 1 metro, tá? De todos esses, só tivemos 2 casos secundários. Então, de 900 expostos, 2 casos secundários, tá? Teve outro trabalho bonito que mostrou uma criança inglesa que pegou corona na Inglaterra, foi até a França, foi em 3 escolas de esqui, foi num acampamento de esqui, teve aproximadamente uns 150, 200, não lembro exatamente o número de contactantes íntimos,
e zero pessoas contraíram o corona. Ele também estava com um vírus chamado picornavírus, tá? Que é um vírus que causa um resfriadinho, e metade dos contatos pegaram picorna. Tá? Então, são 2 casos emblemáticos, eu tenho outros para falar, então, cortes maiores, eu vou falar só na última corte, também australiana, tá? Então, foram seguidas 25 instituições de ensino, 15 escolas e 10 berçários, tá? Desses, sabidamente, eles sabiam que 12 crianças e 15 adultos tiveram corona durante o momento que eles estavam em contato com outras pessoas, tá? Eles tiveram porque eles evoluíram, fizeram PCR e viram que estavam com corona. Eles tiveram 1.500 contactuantes e desses 1.500, só 18 casos secundários, tá? E fora isso, das creches, das 10 creches avaliadas, 9 não tiveram nenhum caso. E uma teve, que foram os adultos, que são os principais contactuantes, que passaram para outros adultos, tá? Então, minha mãe entrou. Pronto. Oi, mãe. Tivemos aí, então, dessas creches, das 10 creches, 9 não tiveram nenhuma transmissão. Nenhuma transmissão. Entendi. Só para responder, algumas pessoas estão perguntando aqui, a live vai ficar gravada depois no IGTV, fiquem tranquilos, depois quem não puder assistir hoje a live inteira, depois continuará gravado tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Dr. Ariel, tá? Eu estou também anotando algumas perguntas que estão chegando para que no final, sobrando tempo, aqui a gente pode deixar que a gente vai perguntar para o Dr. Ariel Levy todas as perguntas que estão chegando. Tá? Me fala outra coisa. Quais são as medidas protetivas para as crianças não pegarem ou não transmitirem o Covid? Quais os riscos de transmitirem aos funcionários das escolas? Conta um pouquinho disso para a gente. Tá. Já meu pai também, tem que falar oi para minha mãe e para o meu pai, desculpa. Oi, pai. Então, vamos lá. Existem já protocolos já bem estabelecidos e protocolos que não são caros e não são difíceis de serem seguidos, tá? Então, cada país adotou algum tipo de protocolo. Então, eu vou falar algumas coisas e depois eu vou falar um pacote básico e super barato. Minha esposa também quer oi. Oi, amor. Pacote básico e super barato de medidas protetivas, tá? A Mara e a Nona também, tá? Ah, tá bom. A Nona é minha avó, 93 anos, tamo junto. Não deixa. Importante que você falou, as crianças, elas passam muito menos, tá? O mais perigoso, vamos dizer assim, seriam os funcionários de passarem entre eles, tá? As crianças, elas têm algum tipo de proteção. Então, vamos lá. Primeira coisa, dividir turmas, então reduzir o número de alunos por sala, e isso não seria um problema porque é uma lei. Então, para a abertura das escolas, aqui em São Paulo, no máximo 35% da ocupação original, tá? Em algumas escolas, eles fizeram justamente bolhas. Então, bolhas de pessoas, de professoras com alunos. E essa professora ia ficar com aquele grupo de alunos durante uma semana, depois trocava, ou um dia sim, um dia não, uma professora com um grupo, no dia seguinte outra professora com outro grupo e assim por diante, tá? Então, primeira coisa, dividir as turmas. Segunda coisa, distanciar a carteira. Ou 1 metro com máscara, ou 2 metros sem máscara. E eu vou falar sobre sem máscara, mas preferencialmente com máscara. Totens de álcool gel, ou lavagens frequentes de mão a cada 1 ou 2 horas, tá? Proibir adultos de entrar na escola, essa é a mais sensível de todas, tá? Então, existem escolas que deixavam os pais levarem os adultos até a porta da sala, não pode mais, tá? Os adultos que são os transmissores, não as crianças. Portanto, os adultos vão deixar as crianças na porta da escola. E mais do que isso, a entrada tem que ser escalonada.
Então, requer um pouco de logística da escola, mas é uma coisa factível, tá? E orientar quarentena de 10 a 14 dias para sintomático, tá? O pessoal está perguntando, a Tati está perguntando como que mantém o distanciamento no infantil. Infantil. É super importante. Então, assim, existem 2 países que abriram o infantil sem distanciamento, tá? Um deles foi a Finlândia e outro a Holanda. Então, o que eles fizeram? Justamente, deixaram as professoras com o mesmo grupo de alunos durante todo o tempo e viram que, assim, dificilmente eles infectavam, porque eu já expliquei que a transmissão ela não é muito grande com as crianças. Isso é número 1. E número 2, quando infectava, todo mundo parava, testavam as pessoas com PCR, não era corona, voltava, era corona, depois de 10 dias, essa bolha já estava livre, tá? A gente já sabe, com algum grau de certeza, que eu tô lendo aqui as dúvidas, Não, mas... eu tô anotando as Você perguntas. fica, né? Tá bom. Pode deixar. A gente sabe com algum grau de certeza que a proteção é duradoura do corona, tá bom? Então, quem pegou, muito provavelmente não vai pegar de novo. E muito provavelmente é 99,999. É só algum caso isoladíssimo. E isso tendo certeza que uma das vezes não foi falso positivo, tá? Então, basicamente, se a gente for pensar em escola pública, então, uso de espaços abertos, usos de locais que não estavam mais sendo usados, tá? Lavagem de mão, separação de 1 metro de carteira, escalonamento de entrada e saída, máscara com trocas e proibir adulto na escola. Isso é grátis. Acho que mais importante de tudo isso também é a comunicação com os pais, né? Porque algumas pessoas estão perguntando aqui como é que vai fazer com que os pais não entrem nas escolas, né? Eu acho que essa comunicação e essa confiança, eu acho que vai ser super importante, né? Eu acho que é básico aí para a gente garantir essas medidas protetivas, né? Sim, a Tânia está perguntando sobre readaptação de crianças que tiveram pouco tempo na escola. Eu acho que no infantil, a depender do tamanho da escola e como for, a gente pode seguir um pouquinho o exemplo da Finlândia e da Holanda de fazer a coisa um pouco menos longe, embora o menos próxima possível, tá? De fazer essas bolhas, esses clusters que eles chamam lá fora, da professora sempre com os mesmos alunos. E aí, se houver qualquer sintoma, tem que reportar à escola, para-se aquela bolha, aquele cluster, testa-se as crianças ou a professora, e aí então, positivo para 10 dias, e aí essa bolha está imune, negativo, segue jogo. Veio já uma pergunta logo em cima, como readaptação sem os pais? Ah, boa pergunta. Excelente pergunta. Eu sou assim, eu tenho limites. Eu sou pediatra, não sou especialista em educação. Eu falo dos riscos e de possíveis soluções encontradas pelo mundo, tá? Perguntam também sobre ficar de máscara, tá? Então, assim, nas escolas, Portugal, não estou nem falando do tipo Alemanha, porque a gente sabe que o pessoal é um pouco mais disciplinado, mas mesmo em escolas que o pessoal é mais latino, por assim dizer, as crianças, tendo exemplo de outras crianças, elas conseguem ficar de máscara, tá? Isso tá bem claro pra gente. Vou continuar aqui, são muitas perguntas que vão chegando, senão a gente foge um pouco do que a gente... da linha da nossa live, mas vamos voltar depois para as perguntas. Estou anotando aqui várias. Como você já falou, se puder falar um pouquinho, como é que foi essa reabertura das escolas no mundo, um pouquinho desses países? Você tem esses dados para a gente? Tenho. Eu fiz até umas anotações, tá? Então, vamos lá. Isso é uma coisa importante de dizer, em todos os países em que a escola abriu,
A escola continua aberta, menos Israel. Eu vou tratar Israel depois, tá bom? É um tema super polêmico, eu vou tratar depois. E também falo que a Itália ainda não abriu as escolas, tá? Mas não é que ela abriu e fechou, ela simplesmente não abriu. Mas as demais nações europeias, algumas nações asiáticas, na Oceania, então, todo mundo que abriu mantém as escolas abertas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, escolha... Existem países que abriram primeiro o ensino médio, e existem países que abriram primeiro o ensino infantil. E eu digo que a maioria abriu primeiro o infantil, tá? Os únicos que abriram antes o médio foi a Alemanha e Portugal, mas logo depois abriu o infantil. E os demais países, Noruega, Suécia, Finlândia, África do Sul, França, Bélgica, Austrália, começou pelo infantil. Por quê? Justamente porque são os menos contagiantes, e porque são crianças que precisam de atenção, de carinho, de amor o tempo todo em casa. Então, essas crianças em casa ou não deixam o pai trabalhar, ou os pais não podem deixar essas crianças para saírem trabalhar. E aí tem que formar escolas, juntar pessoas e deixar com alguma crecheira, né? Ou então formar escolas clandestinas. E a gente fala um pouquinho depois disso daí. Mas começou pelo infantil e depois seguiu-se abrindo as demais séries, tá? E a Alemanha e Portugal começou com o ensino médio, as justificativas dele foram que são crianças ou adolescentes, quase adultos, que conseguem entender regras, usam máscara, conseguem ficar distantes e tem testes no final do ano, vestibulares e ritos de passagem, formaturas e etc. Aqui a programação no país seria primeiro o ensino médio fundamental, depois o infantil. Na verdade, a gente está um pouco perdido, tá bom? Então, assim, a gente tem a sinalização federal, não quero discutir política aqui, a gente tem a sinalização federal que pode abrir, mas pelo federal faz qualquer coisa. A gente tem a sinalização estadual em São Paulo que pode abrir, a municipal ainda não, mas tem estados que já abriram, né? Então, a gente está esperando esses estados para ver. A gente teve a sorte, né, de estar geograficamente longe da China e geograficamente longe também de ponte aérea e de passagem. Então a gente consegue aprender com a China e países ao redor, com a Europa, com a África, com a América do Norte. A gente é o último continente. Então a gente pode olhar o que está acontecendo e fazer, tá? Muitas pessoas me perguntaram, nossa, mas a gente está no pico, teve algum país que abriu no pico? Sim. Dinamarca e Noruega, por exemplo, são países que abriram as escolas durante o pico, tá? Outros países abriram quase no pico, foram Alemanha, Holanda e Portugal. E os países que não abriram no pico, por exemplo, Nova Zelândia, Uruguai, Vietnã, África do Sul e o caso de Israel, tá? Antes de seguir para o caso de Israel, eu vou só ler para vocês quanto tempo as escolas ficaram fechadas em cada país, tá? Na Alemanha, 68 dias. Bélgica, 67 dias. Dinamarca, 56 dias. Holanda, 57. Noruega, 46. Nova Zelândia, 56. Portugal, 67. Inglaterra, 70. Uruguai, 93. São Paulo, estamos a 156 dias sem aula. É um tempo bastante grande. Assim, como pai, como pai de 3, com uma bebê nascida no meio da pandemia. Mas sem isso. E importante dizer também, tá bom? Uma coisa importante, que todos saibam. A maioria dos países que abriu a escola não registrou, depois da abertura da escola, um aumento de óbitos. Não registrou um aumento de óbitos, mostrando que a escola talvez não tenha um papel nessa expansão. E aí eu vou falar do caso de Israel, tá bom? Vamos lá. Israel foi o seguinte, foi um país que foi um exemplo no combate, tá? Então, fez um lockdown severo, um lockdown com tracing de celular. Então,
o governo sabia por onde você andava, sabia com quem você ficou perto, e se você era diagnosticado com corona, ele avisava essa pessoa. Então foram muitos poucos casos e pouquíssimos óbitos, tá? O país decidiu então, falou, olha, tá bem, vamos começar abrindo um pouquinho o infantil, abriu o infantil, 10 dias depois foi tudo tranquilo, e aí o primeiro-ministro foi à televisão dar um discurso. Israelenses, parece que vencemos o coronavírus, agora é hora de voltar para os empregos. E ele falou com essas palavras, peguem uma cerveja na mão, com precauções e vamos comemorar, tá? Então, ao mesmo tempo que abriu as escolas... Só dar um oi para a patroa agora, que acabou de entrar uns olhinhos aqui, que senão você sabe como é que é. Desculpa sim. cortar. A gente respeita, happy wife, happy life, né? Então, abriram, junto com as escolas, restaurantes, praias, tudo num período de 20 dias, tá? E abriram as escolas sem nenhum tipo de recomendação séria sobre distanciamento e sobre máscaras, tá? Então, na verdade, máscaras tinha, mas teve uma escola não respeitava chamada... muito, né? Não se respeitava muito. Teve uma escola chamada Gimnásia, de Jerusalém, super tradicional, tá? Ela tem aproximadamente, aí se você vai ler, 38 alunos por classe num espaço de 40, 50 metros quadrados, tá? E aí, depois de 6, 7 dias que abriram as escolas, veio uma onda de calor tenebroso e desértico. Israel tem um clima desértico, né, na maioria dos lugares. Então, os pais começaram a reclamar, e o governo falou assim, sabe o quê? Não precisa mais de máscara. Em vez de deixar a janela aberta, pode fechar a janela, pode ligar o ar-condicionado. O que aconteceu? Nessa escola, 2 alunos que trouxeram corona de fora da escola e um professor que veio sintomático conseguiram espalhar para 154 estudantes e 26 professores. Esse caso repercutiu, foi uma bomba, e junto disso, com bailes de formatura, com restaurantes, com... Israel achou que tinha vencido o corona. Junto com isso, explodiram o número de casos. E aí, culparam as escolas, sendo que os epidemiologistas israelenses dizem que não se pode culpar as escolas por essa nova onda, essa segunda onda forte de corona, tá? Então, esse é o caso de Israel, esse é um caso emblemático, esse é um caso para a gente aprender que a gente não pode abrir de qualquer jeito e a qualquer custo, tá? Temos que observar protocolos do governo e das escolas e respeitar as escolas, tá? Então, o jogo não estava ganho, né? Parece que não. Parece que não, eles aprenderam da pior forma possível, né? Vai falar mais um pouco de Israel? Não, tá bom, chega. Tá bom, né? Tá bom, já aprenderam. Vai reabrir, tá? As escolas vão reabrir. Férias, agora vai reabrir. Entenderam como e vai reabrir direitinho, mas não é que eles bloquearam tudo. Realmente, esses dados são extremamente importantes, extremamente interessantes e bem atualizados. Te agradeço muito por estar trazendo isso para a gente. São informações importantíssimas para a gente entender o que está acontecendo lá fora e entender e ter um pouco mais de confiança aqui também. Imagine, tudo aberto, tá, Rony? Tudo aberto. Se vocês quiserem entrar nos ministérios de cada país, pegar, eles... Não, eu li vários só você fazer uma... desses, mas lógico, eu deixo para quem entende, mas eu li vários, tudo isso que você está falando, alguns eu estava lendo também, meu, é impressionante. E me fala uma coisa, eu sei que você deve estar recebendo no teu consultório, deve estar recebendo direto aí. Quais são os problemas que as crianças elas estão tendo de ficar em casa? Conta pra gente um pouco. Boa, tá bom. Eu vou deixar minha experiência por último e vou falar do que temos de dados, tá bom? Então, não só brasileiros, como do mundo inteiro, tá?
Então, vamos lá. A gente só tem que ressignificar o espaço escolar. O espaço escolar, ele não é só informativo, ele é formativo. Então, ele forma as crianças. E muito do que eu vou falar aqui é justamente essa questão que para mim é principal e para muitos é secundária, tá? Que é o que a escola dá a mais, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho todos os... Se alguém quiser os artigos e os dados, eu passo as fontes, etc, tá? Perda de matéria, chovendo molhado. Então, é óbvio que é um ano que está sendo cada dia mais perdido. Não é um ano perdido ainda há espaço, mas cada dia mais perdido, tá? Existe um problema na formação social da criança, tá? Pensando nas crianças que vivem em ambientes tóxicos, que muitas vezes a gente não pensa, a gente pensa só nos nossos filhos, graças a Deus a gente né, consegue dar atenção, etc. Mas tem crianças que vivem em ambiente tóxico, em ambientes que o pai bebe, a mãe bebe, o pai bate, a mãe bate, e a escola é um refúgio para essas crianças. Então, não só um refúgio no sentido de se esconder e ter um tempo das agressões, mas em olhar um professor e falar, esse é meu modelo de vida, em vez do pai. E mais ainda, um lugar para as crianças serem ouvidas e serem lidas. Olha, essa criança está sendo abusada. Vamos falar com o conselho tutelar. Vamos falar com a vara de infância. Então, a escola tem essa função. Tá? Então, a gente tem que pensar que a escola não é só um ambiente formativo. E tem mais, né? A gente sabe que existe um abismo, tanto social quanto de gênero, né? Que os homens ganham mais, trabalham mais, etc. E fechar a escola só piora. Porque se o pai e a mãe trabalham, isso não é dado meu, isso é dado da Unesco. É a mãe, principalmente dos países latinos, tá? É a mãe que larga o trabalho. Então, a diferença, o abismo de gênero aumenta, tá? Outra coisa que me deixa muito tranquilo quando eu faço o ambulatório no SUS, o ambulatório lá na Zona Leste, é que quando a criança vai para a escola, eu fico tranquilo com a alimentação dela. Então, a criança que vai para a escola ganha 5 refeições. Café da manhã, lanche, almoço, lanche e um semi-jantar. E eu sei que essas refeições são balanceadas, proteína, vitaminas, carboidratos balanceados, não tem muita fritura, etc. Nos Estados Unidos, 60% das crianças dependem dessa refeição. Imagina no Brasil. A gente não tem esses dados. Então, como pediatra, e eu não digo só na escola pública, tá? Escola particular também, e a gente vê em casa, os filhos comem muito pior em casa do que comem na escola. E tem pais que não têm, tempo de ficar insistindo. Então, a gente vê que as crianças pioram a alimentação. Então, esse alívio e essa zona de break que a gente tinha, falar, graças a Deus essa criança vai para a escola, não temos mais. E a gente está vendo já, e aí a experiência lá do posto, que as crianças estão engordando muito, tá? Pela refeições ruins e ansiedade. Comem muito, tá? Então, a parte nutricional está muito, muito, muito ruim, tá? Tem mais. Não é só isso, tá? Os pequenos têm que ficar todo o tempo sendo observados. Então, o que os pais fazem? Ou eles abrem uma escola clandestina, e aí eu falo da experiência da clínica, está acontecendo demais. Então, os pais contratam um professor, juntam os 5, e eles e eles se colocam em um lugar. Ou uma crecheira, que não é nenhuma professora, é uma senhora, e aí tem essa questão do idoso, que é muito ruim. Ou pior, ou não sei o que é pior, sendo bem sincero, colocam a criança na TV, ou no tablet, ou no iPhone, porque afinal de contas, os pais precisam trabalhar, os pais precisam de home office, os pais precisam se concentrar nas reuniões. Então, o tempo de tela aumentou demais.
E eu, sinceramente, eu não sei que tipo de repercussão isso vai ter no futuro. E quanto mais tempo, pior, tá? Quanto mais tempo passa na tela e quanto mais tempo a gente tem de crianças nas telas, porque as escolas estão fechadas. E as crianças em casa significam mais acidentes domésticos. Isso não são dados meus, embora na minha clínica a gente tem um grande aumento de queimaduras, de cortes, de acidentes, porque afinal de contas, a escola está preparada para receber as crianças. A escola, ela é um lugar pensado para a criança. A casa não. A casa tem as coisas da casa. As crianças, normalmente, não na pandemia, elas são supervisionadas o tempo todo. Mas agora que você vai ter que fazer uma reunião, você vai ter que fazer alguma coisa, a casa vira uma zona cheia de armadilhas. E isso dos acidentes. O que a gente viu mais? Aumento de violência doméstica, aumento de abuso, isso é muito sério, e aumento de gravidez na adolescência. Então, tem criança que não fica em casa. Tem criança que ou é escola ou é rua. Tá? E sendo rua, é o que for fazer. É jogar bola quem joga bola, é namorar quem vai namorar, é se drogar quem vai se drogar. Então a gente tem que só pensar um pouquinho mais fora para entender que a nossa realidade, digo a minha e a sua, ou enfim, não quero parecer elitista, mas existem diversas realidades no Brasil que precisam ser olhadas e contempladas. Tá? Então isso daí é uma coisa muito séria. E pensando também na informação, o acesso online às aulas das escolas privadas é muito melhor e muito maior do que os acessos públicos. Tá? Os acessos públicos são aulas gravadas, enquanto os acessos online são professoras dedicadas e muito dedicadas. Se tiver alguma professora dos meus filhos ou da escola dos meus filhos, eu quero mandar parabéns. Muito dedicadas às crianças. Diferente do pessoal de escola pública, que grava um vídeo para todas as séries. Tá? Fora isso, nem preciso falar do ônus financeiro das escolas e dos prestadores de serviços das escolas, seguranças, transporte, vans, etc, etc. E uma outra coisa que a gente não pensa. Hoje em dia, as crianças são informadoras. Elas vão para a escola, aprendem o que é coronavírus, como transmite, etc. Voltam para casa e falam para os pais. Então, esse tipo de informação a gente está perdendo. Os pais estão perdendo. Então, isso é muito sério. Mais 2 dados, tá? E aí eu paro e abro para perguntas. Existem crianças de lares pobres que não estão estudando, vão trabalhar com os pais. E aí começa a trabalhar, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e aí a criança toma o gosto, né? Porque tá fazendo alguma coisa diferente, e os pais falam, olha, não é que ele me ajuda? Então, em lares pobres, a gente tem 5 mais vezes evasões escolares em ausências prolongadas do que em lares onde os pais podem pagar as escolas e sustentar os filhos. Então, existe um medo muito grande de evasão escolar nesse sentido. E, por último, uma questão da mobilidade. Como a gente está falando de abrir escola e a escola é municipal, então não tem grandes movimentações de massas, tá? E as movimentações são localizadas. Não é abrir a universidade que vem gente de outro estado, de outro país fazer. A escola é o infantil, é o ensino fundamental, o ensino médio. Então, essas são as razões que me preocupam com esse tempo de escola fechada, esse tempo tão prolongado. Tá? Então você, até uma pergunta que veio aqui, você acha que o prejuízo é muito maior que o risco? Tá, então, assim, vou dar minha... E aí você já fala a sua opinião a respeito da abertura das escolas. Tá bom, então assim... Só para te falar, tá tranquilo, nós temos aí mais
no mínimo 15 a 16 minutos aí de live, então tá tranquilo de tempo, Tá tá? bom. Então eu falo minha opinião e eu tô E aí super depois a aberto gente tem algumas perguntas aqui que a eu anotei perguntas e e a gente contestações também. Isso tem. não é uma coisa exata, tá? A gente está super aberto a opiniões contrárias que sempre enriquecem, né? Então, depois alguém perguntou por que essa resistência tão grande do governo. Você me lembra que eu vou falar, tá? Tá, Então, assim, aqui é anotado. em suma, a gente está num país onde a educação ela nunca foi tratada como a número um, né? A prioridade máxima. E isso, ao meu ver, é o grande erro. Eu não sou a favor da reabertura da escola a todo custo. Eu não sou a favor da reabertura do comércio, tá bom? Mas se vai reabrir, e se existe possibilidade de reabrir, a primeira coisa a reabrir é a escola. A escola é um serviço tão essencial quanto os hospitais. Os professores são tão ou mais importantes que os médicos. Estamos formando nossos futuros cidadãos. Temos a escola da formação cívica, informa, formação de caráter. E a gente está relegando as crianças a um segundo plano. A gente está trancando as crianças para abrir os adultos, para libertar os adultos. Quer dizer, bares, restaurantes, shoppings abertos e escolas fechadas. Tem alguma coisa muito errada. Tudo fechado e as escolas abertas. Tá ok? Reavalia, começa a reabrir o resto. Tá? Então, a gente tem que pensar nos nossos filhos, a gente tem que pensar em todas as realidades brasileiras e principalmente naquelas onde a escola é uma fortaleza, é um refúgio, é o grande lugar onde as crianças podem realmente viver. Porque o que elas têm em casa, às vezes, é um grande pesadelo. E elas estão trancadas nesse pesadelo agora. Só para falar um pouco aqui, tem algumas pessoas preocupadas que a gente não está assistindo o jogo do Palmeiras. Quanto Gente, tá? eu não sei o placar também, não estou assistindo, mas vou falar, nós dois, como os palmeirenses doentes, a gente com certeza acha esse assunto muito mais Sem importante dúvida. no momento, e com certeza o Palmeiras é secundário agora. Mas Terciário, depois podem ter quaternário. certeza que a gente vai ver o resultado, não tenho dúvidas. Ariel, tem uma série de perguntas, um monte de gente está mandando aqui 0-0, então tá ótimo, 0-0 tá bom, tá empatado. Algumas perguntas que vieram no início a respeito do bebê chiador e os bebês com relação ao retorno, o que você pode falar aí para a gente? Tá, então assim, ao que tudo indica, bebê chiador não parece ser um grupo de risco, tá? Senão os asmáticos graves. Os asmáticos graves, sim, são um grupo de risco. Os obesos, os diabéticos, os cardiopatas, claro, aqueles que têm problema no coração. Os imunocomprometidos, aqueles que têm problema de imunidade, os oncológicos, tá, gente? Então, assim, essas crianças, elas devem perguntar para os seus pediatras se é seguro voltar, analisar e decidir. Eu acho que a abertura ela não tem que ser obrigatória, muito pelo contrário, ela tem que ser optativa nesse momento, para que aqueles pais que pesem o risco falem, olha, realmente, se eu mando meu filho para a escola durante uma temporada de gripe e ele tem 5 mais vezes chances de morrer, eu não sei porque eu não estou mandando agora. Agora, se ele tiver algum problema, daí fala com o pediatra pesa o risco e aí há uma decisão em conjunto com a família. A gente vê praias cheias, clubes cheios, parques, aí vem uma pergunta, você acha que a escola ela é mais perigosa que o clube? Não acho. Não acho, tá? E tem uma pergunta se tem alguém em casa do grupo de risco, o que fazer? Essa é uma excelente pergunta. Essa é a pergunta a ser feita, tá? Então, se tem alguém em casa com grupo de risco, precisa pesar se vale a pena mandar ou não para a escola, porque você está comprando o risco da criança pegar, embora a gente saiba que é mais fácil o adulto pegar no trabalho do que a criança na escola, tá? Então,
Então, se houver possibilidade da criança não ficar nessa casa com uma pessoa de grupo de risco, por exemplo, morar com a avô e conseguir se isolar, melhor, senão tem que ser pesado. Isso você acabou de responder, que veio essa pergunta. Depois que as crianças forem para a escola, se aumenta o risco de contato com as pessoas que são com os avós, com tal, os que são do avós, grupo de risco. se aumenta o risco de contato, é a Regina, Regina. Se aumenta o risco de contato, quer dizer, eu só não entendi se é pior ou melhor. A criança vai para a escola, ela tem mais chance de pegar do que se ela ficasse em casa. Esse é um risco. O que ela está falando é se ela pode entrar em contato depois com os avós, entendeu? Se ela quiser entrar em contato com os avós, ficar em casa, fazer um período de isolamento e depois se encontrar, tá? E eu faço isso com meus pais, tá? Então, olha, meus filhos iriam para a escola de olhos fechados e meus pais, graças a Deus, trancados às 7 chaves na casa deles, até que a gente se isole, fica um tempo isolado e aí a gente se encontra. Mas... Veio de novo agora essa pergunta do governo, então já vamos emendar. Por que você acha essa resistência tão grande do governo, essa mudança de datas, toda essa... Então vamos lá. Temos eleições à vista e temos uma pesquisa hoje fresquinha dizendo que 79% da população é contra a reabertura das escolas. Que governo que pensa em reeleição ou que governo vai enfrentar esse tipo de resistência da população? Então, assim, ou as pessoas se informam e informam as demais, ou as escolas temo pela não abertura das escolas esse ano. Espero que não. Espero que haja algum tipo de medida diferente em que as escolas possam pedir para serem reabertas e isso seja consentida. Senão, eu temo que, pela ausência de informação e mais, existem alguns slogans que colam, tipo, sem vacina, sem escola, criança risco zero, e a gente sabe que não existe criança risco zero. Risco zero de ir para a escola é risco máximo de ter acidente em casa. Então, esse tipo de informação que cola, do tipo, não vou mandar, não seja egoísta, não manda seus filhos para o abatedouro, algumas coisas que eu li e que eu vejo, colaram na cabeça da população. Então, assim, vocês que olharam a live, recomendem, e não sou eu, isso daqui são dados abertos, e estou super aberto para ser contestado e debater, eu acho que só traz melhorias nas discussões. Então, vocês que viram essas lives, recomendem e informem essas pessoas. Algumas coisas com relação... Depois da abertura, né? Vieram algumas perguntas que eu anotei aqui, só para você passar algumas informações. Com certeza as escolas vão pedir para que as crianças levem máscaras, um número um pouco maior de máscaras, que coloquem num saquinho e tal. E algumas pacientes, algumas mães, os pais perguntaram se esse saquinho depois tem que ser descartado. Tá? Olha, como... Isso aí já emenda também, falar um pouquinho, que não tem como, né? Ainda não, acho que não inventaram a máscara com zíper e tal, mas como é que vai fazer a alimentação? Tá, não, aí nesse caso, boa, tá bom, duas coisas de máscara, tá? O ideal é que a máscara seja trocada a cada 2 horas, não tem máscara específica, máscara de tecido serve. Criança volta para casa, é como se recebesse as compras em casa. Pega o saquinho pode ser jogado fora ou pode ser lavado, passado álcool, etc. E lava as máscaras. Dia seguinte, de novo, vai ficar 4 horas na escola, manda 2 máscaras. Depois de 2 horas a criança troca. E, gente, quem trabalha com criança sabe que se existe uma organização de grupo em que todo mundo faz alguma coisa, as crianças vão fazer. Tá? Então, pessoal, vamos trocar as máscaras? Vamos. Gol do Palmeiras. Vamos trocar as máscaras? Eu vi pela janela aqui. Vamos trocar as máscaras? Vamos trocar as máscaras. Ótimo, todo mundo troca. Tá? E a alimentação, aí assim, recreios vão ser em horários escalonados. E quando for comer, distancia. A não ser que esteja aquele modo da Holanda e da Finlândia, que são aqueles modos de clusters, que aí todo mundo está com risco comprado entre si.
Não para de chegar gol aqui. Eu estou tentando prestar atenção em você, mas tanto gol que mandaram aqui que não para. Me A fala live uma vai coisa. ficar salva. A live vai ficar salva. Vai tanto no vai. Instagram da Clínica Agrabars, quanto no Instagram da Clínica Levi. E a gente vai tentar também subir no YouTube, tá? Isso mesmo. Me fala uma coisa. O que você acha com relação ao desenvolvimento dessas crianças? Você acha que todo esse tempo, você acha que é muito difícil, mas você tem alguma ideia com relação ao atraso de desenvolvimento ou não? Olha, não consigo pensar num fechamento tão longo de escolas. A gente só vai saber depois. É o tipo de coisa que a gente vai ter medo, mas vai só saber depois. Tá? É um pouco complicado, não só esse tipo de coisa, tá? Atraso de informação, atraso de formação, todos esses traumas, essas coisas. Mas muitos estudos vão acontecer aí depois para a gente entender com certeza. todo o prejuízo que vai ser causado. Ariel, eu acho que eu tenho mais pouco tempo aqui, a gente deve ter 7 mais minutos. uns 7, mas cai um pouquinho antes. Então, eu vou falar minhas palavras finais, só agradecer e passo para você as considerações finais, porque eu fiz algumas lives e quando eu fui passar as considerações finais do meu convidado, caiu antes, aí eu fiquei muito mal. Então, queria te agradecer muito, de coração. Acho que, foi uma aula mesmo, super atualizada e com dados super importantes. Eu também tenho esse pensamento, eu também perpetuo da mesma informação sua e do mesmo pensamento seu com relação a tudo que está acontecendo, todo esse prejuízo, com certeza é muito maior que o risco. E também acho que sou a favor da abertura das escolas na atual conjuntura no qual a gente está vivendo aqui no país. Diante de toda essa abertura de tudo, eu acho que a escola já tinha que estar aberta, mas vamos torcer para que aconteça e com toda a segurança possível. Quero agradecer, só para você ter noção, mais de 100 pessoas assistiram a nossa live. E quero agradecer de coração. Bateu 150, eu vi. Bateu 1h150. Quero agradecer de coração todas as pacientes, todos os amigos, as amigas, familiares, todo mundo que esteve presente. A live vai ficar gravada, mas de coração vai para você um agradecimento por vir falar esse tema que é tão importante, que as pessoas tanto ansiavam e com certeza foi muito esclarecedor. Então, te passo a palavra, as suas considerações finais. Agradeço ao seu convite. Agradeço ao espaço que me foi aberto para falar. Acho que atingimos... o objetivo da live era uma live informativa. Informativa. Essa era a palavra que a gente estava buscando quando a gente pensou nessa live, tá, gente? Não é uma live que a gente estava dando a nossa opinião, nem nada, embora a gente tenha dado. Então, eu espero, o que eu mais desejo, eu agradeço todo mundo que assistiu, tá? Então... especialmente papai e mamãe, a minha esposa, meus pacientes, todo mundo. Eu espero, e o que eu mais desejo é que essa live essas informações sejam multiplicadas, para a gente conseguir informar as pessoas, para as pessoas com esse tipo de informação conseguirem decidir por si o que é melhor para elas, para os filhos delas e para a família delas. Muito bom. Então, a gente termina por aqui. A live ficará gravada, tá? E depois a gente passa os contatos. Não vou falar agora, né? Contatos, não, endereço. Sem contato. Você sabe que teve muitas pacientes preocupadas. Não passa contato, não, senão não vai ter agenda para gente. Não, sem contatos. A live é para informação, pessoal. Só para informação e ponto final. Mas agradeço de coração. Boa noite a todos. Ariel, obrigado. Obrigado, Ronão. Eu acho que ela encerra aqui em cima. Vai lá, que eu não sei fazer isso. Agora